Galaxy S21 FE acabou de ser lançado, mas já promete entregar bastante por pouco. Pelo menos daqui a algum tempo, né? Quando ele ficar realmente barato. Mas, como ele já está aqui em mãos, por que não compararmos com outro modelo para aqueles que adoram economizar? O Poco X3 é um dos celulares mais procurados por aqueles que adoram importar e querem um celular topo de linha em processamento. Mas qual dos dois valerá mais a pena? Qual dos dois vale mais a pena agora? É o que a gente vai descobrir no comparativo de hoje. E claro, se você gostar de qualquer um deles ou qualquer outro modelo que a gente falar, tem links na descrição e comprando por lá você ajuda o canal. Não esquece também de dar uma olhada no nosso comparador Escolha Segura, um plugin para o seu computador ou um aplicativo de Android que testa cupons, compara lojas e que te mostra um histórico de preços. Tá tudo aqui embaixo e bora começar o comparativo. Olha, num primeiro momento, talvez essa seja até uma comparação meio injusta, mas não tem como a gente não colocar o X3 Pro e o S21 FE para duelar. Ambos têm uma proposta muito parecida de competir com os aparelhos topo de linha, só que trazem um hardware um pouco desatualizado para o ano em que foram lançados para economizar. Eles também têm uma construção em plástico e um design mais simples. Realmente, eles são o modelo meio que parelho de cada uma das marcas. Inclusive, essa sensação do design mais simples é algo que você sente quando pega os dois na mão. Sem olhar o nome na caixa e sem mexer neles, parece que ambos são telefones um pouco mais básicos, de plástico. Só que tudo isso é de propósito, e eu até concordo com essa ideia, de pegar um corpo mais barato e deixar a parte interna avançada. E outra, não é como se algum deles fosse um celular feio ou um celular, sei lá, problemático. É só que eles não passam a sensação de topo de linha. Olhando para os detalhes da construção do modelo da Samsung, vemos que ele esse ano se assumiu como a ponte entre o A72, que é um intermediário avançado, e o S21, que faz parte da família topo de linha da Samsung. A lateral é de metal, mas a empresa deixou ela fosca e no mesmo tom do celular. Parece ser de plástico, o que contribui para a impressão de barato que eu comentei lá em cima. Do outro lado do ringue, o X3 Pro ele vem com uma traseira de plástico que tenta imitar o vidro, muito parecido com o que a Samsung gostava de fazer. O acabamento é separado em duas partes, com uma parte de fora fosca e o meio mais brilhante. Ele é mais curvado na parte de trás, o que ajudou a deixá-lo mais confortável na mão do que o S21 FE. E o frame na lateral parece ser mais resistente do que no aparelho da Samsung. Se fosse por função e ergonomia, o X3 Pro claramente sairia como vencedor daqui. Mas pelo menos pra mim, olha, o S21 FE é bem mais bonitinho. No final, toda essa parte de aparência é subjetiva, mas é importante ter uma primeira impressão legal, e eu acho que eu tive com os dois. O X3 Pro ele é muito mais chamativo, ele tem essa câmera no centro, enquanto o S21 FE ele é mais tranquilo, com cores também diferentes e mais opções. Tem o verdinho, tem o roxinho e tudo mais, então depende do que você gosta, eu vou com o da Samsung. Agora, pelo resto do corpo, nós temos um vencedor mais claro, pois o Poco X3 Pro acabou economizando demais na proteção do celular, na minha opinião. Ele tem apenas IP53, enquanto o S21 FE é protegido com a certificação mais completa. Basicamente, isso significa que o X3 Pro pode dar problema com qualquer coisa a mais do que respingos, e o S21 FE você pode levar para a piscina e até para o banho sem se preocupar. Ainda não é recomendado deixar ele submerso por muito tempo, mas é uma segurança a mais. Por outro lado, você vai perder a entrada de fone de ouvido no modelo da Samsung. Eu não acho que vale a pena perder o IP68 por conta dessa entrada de fone, tá? Eu acho que hoje em dia, com tanto fone Bluetooth bom, tanto da Samsung quanto da própria Xiaomi, a gente pode conseguir se manter com essa opção. Não é como antes que eu reclamava muito disso. Quando passamos para frente, a vantagem do aparelho da Samsung continua grande. Isso porque o Poco X3 Pro usa a mesma tela do modelo intermediário, o Poco X3 NFC, que tem um pouco menos de brilho, painel IPS LCD, bordas um pouco mais espessas. O Galaxy S21 FE, por outro lado, traz o bom e velho painel Super AMOLED da Samsung, com menos bordas e um brilho maior, perto dos 800 nits. Ambos contam com a resolução Full HD Plus e um painel de 120 Hz de taxa de atualização. Só que vale comentar que o S21 FE ele não traz taxa variável, igual a maioria dos celulares com tela nessa frequência. Isso não deve impactar de forma negativa o desempenho do celular, mas vai consumir mais bateria do que precisava. O Poco X3 Pro também fica um pouco para trás quando falamos de cores da tela.
já que ele parece menos saturado e atinge ali um nível de DCI-P3 menor. Ele também tem um pouco menos de contraste e olha, o Super AMOLED consegue levar bem a melhor nesse quesito. Se você gosta de assistir séries e filmes pelo celular, os dois vão te suprir. Realmente são celulares legais nesse quesito, mas o da Samsung tá em outro nível, na minha opinião. Ah, e se você tá gostando desse conteúdo, não esquece, tá, de se inscrever por aqui para continuar recebendo vídeos como esse. Isso ajuda muito a gente. Então, clica aqui em se inscrever, ativa o sininho para receber mais e deixa eu continuar os testes. Voltando agora para falar de processamento, a Poco e a Samsung elas estão utilizando versões revisadas de chips topo de linha antigos, de uma forma que ainda garanta performance e desempenho. Olha só, o Poco X3 Pro ele tem um Snapdragon 860, que é a revisão do Snapdragon 855 Plus, o modelo de 2019. Ele recebeu melhorias na gestão energética, controlando melhor a temperatura do celular. Existe uma diferença também de idade entre os processadores, resultando em pontuação de benchmark até que bem diferente entre eles. No 3D Mark, o Poco fez 3.450 pontos, contra mais de 6.600 do FE. Isso daí é realmente uma diferença muito grande. Esses dados são referentes à parte gráfica. No Geekbench, que foca no processador, a diferença fica bem menor, apesar de ainda ser considerável. O modelo da Samsung marcou 909 pontos no teste de um núcleo e 3.370 no multitasking, contra 774 no single core e 2.856 no multitasking, ou seja, é uma diferença menor, mas que ainda existe. O problema desses celulares superpotentes é que os testes de benchmark eles não conseguem traduzir exatamente como é a experiência, tá? Eles são bons o suficiente. O que muda então? O S21 FE ele consegue abrir aplicativos um pouco mais rápido. Ele joga em qualidade um teco melhor, só que as diferenças são mínimas. Os dois já são rápidos o suficiente e você não vai perceber qual é melhor sem ter um do lado do outro. Ainda assim, o S21 FE fica na frente, não por conta do desempenho, mas sim por conseguir resolver quase que completamente o problema que a gente via no S21 normal, que esquentava demais. O Poco X3 Pro, por outro lado, ainda esquenta bastante, na minha opinião, o que limita a sua longevidade e desgasta a bateria mais rápido. Eu sei que eu falo isso em quase todos os vídeos do Poco X3 Pro, mas o sistema de resfriamento fraco dele me incomoda um pouco, porque ele limita o celular e causa um aquecimento ao redor das câmeras que às vezes pode até incomodar. Com isso, foi fácil achar travadas e engasgadas do Poco em alguns jogos, o que é chato, né? Principalmente em partidas de competição online, como no Call of Duty e no Asphalt 9. No Wild Rift, claro, é tão basiquinho que é difícil ele travar. Faltam então 3 pontos importantes para discutirmos: bateria, câmeras e o mais importante, que é o preço. Vamos então começar com a bateria. O aparelho da Poco ele sai na frente por ter um tanque de 5.160 mAh e tempo de carregamento de apenas 1 hora e 7 minutos. Isso tá já com o carregador na caixa. O S21 FE conta com 4.500 mAh, que além de ser numericamente menor, ainda carrega mais lento. Sem contar que você precisa comprar o carregador de 25 watts, tá? Caso contrário, se você usar um carregador qualquer que não seja esse Fast Charge da Samsung, o tempo pode ser pior. Parece que a Samsung meio que se traumatizou com os feitos do Note 7 explosivo, então ela controla bastante essa questão de velocidade de carregamento e tamanho de bateria. Creio que até por isso ela limita os carregadores em 25 watts na maioria das vezes. Isso deixa o telefone da Xiaomi muito à frente, com uma pequena vantagem no tamanho do tanque, mas com uma velocidade muito melhor de carregamento. Eu acho que esse último ponto é o mais importante, já que apesar do X3 Pro ter 15% a mais de carga, no final do dia a média de consumo dos dois foi muito parecida, afinal o outro modelo também é um pouquinho menor em questão de tela. Os dois vão durar 2 dias com uso leve e 1 dia de uso moderado. Acho que o ponto mais importante aqui é você ter uma noção se você prefere ter um celular que carrega mais rápido ou não, se você é o tipo de pessoa que só carrega de noite, usa o dia inteiro e depois acaba. Para mim, eu acho que o segundo modelo, o X3 Pro, é muito mais interessante. Eu sempre tô com o celular acabando a bateria e tentando dar uma carga rápida. Então, se eu conseguir em 15 minutos ter mais bateria, eu consigo chegar no final do dia sem precisar pedir de novo para carregar o celular. Mas antes da gente bater o martelo, nós precisamos falar de câmeras, afinal isso é muito importante para a maioria das pessoas. O telefone da Poco, o X3 Pro, ele não tem foco em câmera, ponto. Assim, ele trouxe 4 lentes na traseira, mas ele não tem foco nisso, ele teve que economizar um pouco mais. Já o Galaxy, ele foca no público jovem, em fãs de redes sociais e coloca a câmera como um ponto forte nas propagandas, apesar de ter uma lente a menos na traseira. Só que
quantidade de lente não quer dizer qualidade, então vamos ver o que cada um traz. A principal do X3 Pro tem 48 megapixels, é da Sony, ele tem também uma lente ultra-wide de 8 megapixels e depois mais duas lentes de 2 megapixels cada, para efeito retrato e macro. As cores são mais neutras e pastéis, com a foto da lente principal entregando bem mais do que a foto com o ângulo mais aberto, então a câmera principal é bem melhor que a ultra-wide. Quando a gente passa para as últimas secundárias lá, que é a macro e a profundidade, elas estão aí só para fazer volume, com dificuldade no foco para macro e sem conseguir cores legais. O recorte de retrato é ok, mas também não impressiona. O conjunto da Samsung, por outro lado, é muito mais equilibrado. A câmera principal e a ultra-wide possuem 12 mega cada, e a auxiliar é uma lente de zoom com aproximação ótica de 3 vezes e 8 megapixels. A saturação de cores é parecida nas três lentes, com um HDR que é efetivo, tons mais naturais e um contraste legal, sem fazer excessos de nitidez em fotos mais escuras. Ela é uma câmera ótima para quem só quer disparar a câmera e já postar a foto, sem ter muito trabalho ou preocupação quanto à qualidade dela. Na lente frontal, a história não muda nada, tá? A Poco colocou um sensor de 20 megapixels no X3 Pro, sem o quad pixel, enquanto que a Samsung tem os 32 megapixels com essa tecnologia, que une os pixels e forma uma foto mais clara e bem definida. No geral, a sul-coreana leva vantagem, já que o X3 Pro tá com um calibre de foto mais apagado, sem contraste e embelezamento persistente que eu particularmente não gosto. Para fechar, o Samsung consegue gravar vídeos em 4K na frontal, coisa que o X3 Pro não consegue. E tudo isso faria com que o S21 FE ficasse muito mais na frente, mas a gente tem que falar de preço, e preço sempre é bem importante. Importado, o X3 Pro começa em R$ 1.300 sem frete e sem taxa do Brasil, tá? Chega perto dos R$ 2.200, dependendo do marketplace online aqui no Brasil, que você vai pegar, sem assistência técnica, sem nota. Mas se você pegar da DL, que é oficial do Brasil, ele sai por R$ 3.000, com R$ 300 de desconto à vista no site. O aparelho da Samsung, como sempre, causou um impacto por ter chegado caro, por R$ 4.500, mas já deu para encontrar ele também por perto de R$ 3.000. E a gente sabe que se for chegar ali perto do S20 FE, teremos um modelo perto dos R$ 2.500, R$ 2.700. Então olha, temos algumas situações aí interessantes onde eles chegam perto um do outro. De um modo geral, o Samsung S21 FE vai ser mais caro do que o Poco X3 Pro, tá? Só que eu acho que tem alguns avanços muito interessantes. Para aqueles que não podem cair numa situação onde você compra um celular, ele dá problema e a marca simplesmente não liga para você, eu continuo recomendando o S21 FE e recomendo até mesmo que você dê uma olhada no S20 FE, que pode cair ali perto dos R$ 2.000, onde também faz mais sentido que o Poco X3 Pro. Onde o X3 Pro eu acho que faz mais sentido é quando você sozinho consegue importar esse equipamento, consegue pegar uma promoção, como eu já falei, ali perto dos 1.300, consegue também às vezes taxas um pouco melhores, então depende do estado onde você tá, o tanto de taxas que você vai pagar para importar, e nesse sentido ele vira muito mais competitivo. Mas eu particularmente, para a família, gosto de mandar um Samsung Galaxy, o S20 FE, se der, ou um S21 agora, quando ele baixar um pouco mais de preço. São câmeras melhores, é um celular equilibrado e se quebrar, tem assistência técnica. Eu sempre reforço isso porque é super legal pagar barato, mas quando dá problema, você tem um jeito de pelo menos pedir alguma ajuda. Isso vale R$ 1.000 a mais? Bem, daí cabe você decidir quanto que você tem e como que você prefere ter segurança ou não, tá? Eu gosto dos dois modelos. Cada um vai servir para uma situação. Eu espero que vocês tenham gostado do comparativo, tenham entendido as informações e entendido também que não tem uma resposta única. Você pode gostar de um ou de outro. De qualquer forma, tem links aqui embaixo. Eu quero saber as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Eu espero vocês também no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!